Fala, galerinha, quero conversar rapidamente com vocês sobre a integração dos espaços no mundo globalizado. Você já percebeu que o mundo parece cada vez menor? Não que de fato a Terra esteja encolhendo, fisicamente isso não está acontecendo, mas a integração dos espaços é cada vez mais rápida. Hoje você compra um produto da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia, e esse produto chega rapidamente. Isso acontece graças ao processo da globalização. E para falarmos de globalização, temos que entender alguns processinhos. Vamos começar falando sobre interdependência. Tá ligado o que é isso? A interdependência existe a partir do momento em que o mundo começa a se integrar, onde serviços, pessoas e mercadorias começam a circular numa escala global. Aliás, não é só a mercadoria acabada. Você já prestou atenção que quando compra um produto eletrônico ele vem com o nome do país de origem? Que pode ser feito no Brasil, Made in China, Made in USA ou qualquer outro país do mundo. Mas isso também não garante que aquele produto foi totalmente fabricado nesse país que vem atrás na sua anotação. Várias peças são fabricadas mundo afora e depois unidas numa fábrica, numa montadora. Isso acontece com os veículos, com os celulares que nós estamos utilizando, computadores, televisores. Tem peças fabricadas na China, na Coreia do Sul, em Taiwan, enfim, em outro país. Todas essas peças são transportadas e montadas em outro país e vendida globalmente. Isso é interdependência. Isso também se aplica ao mundo dos serviços. Hoje nós temos multinacionais estrangeiras que fazem a parte da venda de serviços de comunicação no Brasil. Ou seja, um país hoje não consegue viver independentemente do outro de uma maneira isolada. Nem a Coreia do Norte, que é um dos países mais isolados do mundo, vive totalmente isolado. Ela também tem uma permeabilidade comercial com alguns países vizinhos, dentre eles a China. Então, a interdependência é algo muito recente, extremamente importante. Isso facilita o comércio global e também diminui os custos, porque eu posso produzir agora de maneira muito mais eficiente em países onde o custo é mais vantajoso para aquela peça ou para aquele produto. Mas nada disso existiria sem da interdependência, sem o quê? O processo do liberalismo econômico. Na verdade, é uma ideologia econômica fundada, ou pelo menos atribuído, né, a fundação a Adam Smith, é considerado o pai do liberalismo, diz o seguinte: o mercado é livre para se autorregular, dentro das leis, dentro daquilo que o Estado estabelece como lei mínima. Uma palavra importante, uma frase importante é Estado mínimo. Ou seja, dentro do pensamento liberal, o Estado não deve interferir totalmente na economia. Ele cria condições, ele cria normas básicas para que o próprio mercado se autorregulamente, se autorregule. A ideia é, aquela empresa mais forte, mais apta, vai sobreviver. E assim o mercado vai se autorregulamentar. Isso existe porque no passado, o rei, o imperador, ele controlava todos os aspectos da economia. Sim, nós já estamos falando de mundo capitalista, mas naquele momento do capitalismo, o Estado interferia fortemente, inclusive interferia muito, criando barreiras econômicas, chamados protecionismo. O protecionismo era gigantesco. Caso, por exemplo, o Brasil, né, a relação entre Brasil e Portugal na colônia, o Brasil não poderia vender para nenhum país que não fosse Portugal, e só Portugal poderia comercializar com as nações amigas. Hoje, o protecionismo não faz parte do ideal do liberalismo. Porém, nenhum país é 100% liberal na sua economia. Existem momentos em que os estados vão começar a intervir para tentar proteger a indústria e o comércio local. Isso nós chamamos de protecionismo. E como funciona isso? Criando barreiras sanitárias, normas para evitar a importação de um produto de um país determinado, criando barreiras econômicas, como por exemplo, impostos específicos para certos produtos de certos países, ou criando cotas, só pode se importar 1 milhão de peças, a partir disso paga mais imposto. Então, mesmo num mundo chamado liberal, na verdade neoliberal, onde o Estado é mínimo, o protecionismo ainda existe, tanto é que a ONU possui um órgão regulador do comércio, que é a OMC, que tenta eliminar o protecionismo. Mas é uma tarefa bem difícil. O mundo hoje também depende das relações chamadas diplomáticas. Os países possuem representações políticos administrativas em outros países chamadas de embaixadas, onde os embaixadores, onde os diplomatas vão negociar acordos comerciais, principalmente comerciais. Também, é claro, em caso de guerra, eles vão entrar em campo para tentar evitar conflitos armados. Mas a principal função da diplomacia hoje é estabelecer acordos comerciais com países amigos.
E quanto mais amigos, mais comércio. Isso é extremamente importante na estratégia do capitalismo atual. Outro ponto importante são os meios de transporte e comunicação. A intermodalidade no transporte, ou seja, a existência de vários meios de transporte que conseguem transportar de maneira integrada as mercadorias, facilitou o mundo. Vamos entender um pouco melhor? Hoje, por exemplo, quando você compra algo lá naquela loja da China, o seu produto pode vir de avião, rapidamente, chegando aqui no Brasil, ele é transportado por caminhões até chegar na sua casa. Isso é intermodalidade. Um produto ele consegue passar por mais de uma modalidade de transporte. Também pode vir pelos contêineres, que é um grande avanço, aliás, no transporte, porque o contêiner ele pode ser transportado por caminhão, trem, navio, depois se tira de dentro do container o seu pedido e é transportado de caminhão, caminhonete até a sua casa. Então isso facilita a circulação de mercadorias. Os meios de comunicação também facilitaram. Ó, você está assistindo a minha aula aqui na internet. Isso é uma facilidade no mundo contemporâneo. Nós podemos comprar, trocar mercadorias, trocar informações, serviços cada vez mais rapidamente. O Pix é um grande exemplo. É o dinheiro virtual no Brasil. Eu consigo em qualquer lugar do Brasil, através de uma pequena chave, transferir na hora dinheiro sem ter ele no bolso. Então, transporte e comunicação também serviu para o avanço da economia globalizada. Isso é tão forte que existem cidades, existem regiões do mundo que são especializadas em desenvolver tecnologias. São chamados de tecnopolos. O mais famoso do mundo é o Vale do Silício, lá na costa pacífica, lá na região sudoeste dos Estados Unidos, na Califórnia, onde fica a sede das grandes empresas de comunicações digitais hoje, como a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram. Fica também a sede, né, de empresas de tecnologias físicas como a Apple, o Google, onde essas tecnologias são desenvolvidas e aplicadas para o cidadão e também para os outros setores da economia. Os tecnopolos hoje representam, então, grandes polos de desenvolvimento da tecnologia e difusores. Afinal de contas, se cria ali, se produz em qualquer lugar do mundo, mundo globalizado, e chega até a sua casa para você poder assistir essa aula de geografia. Ficou ligado? Aprendeu um pouco mais sobre a integração dos espaços no mundo globalizado? Tem dúvida? Coloca aqui no comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!